beleza? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar de uma das maiores bandas da história do rock, do hard e do heavy metal. Mas antes vocês vão se inscrever aqui no canal Sobrevivência em Livros. Vocês vão deixar os seus comentários, dar um like esperto, ativar o sininho para receber as notificações e também comentar e compartilhar, porque quando você compartilha, você está levando cultura para todo mundo. E é isso que a gente pretende fazer neste país, levar cultura. E hoje, se você não gosta de rock ou não tem muito hábito de ouvir rock, hoje você não vai sair daqui sem querer escutar um bom e velho rock and roll. É isso aí, galera. Eu acabei de ler este livro espetacular aqui do Mick Wall, que é fantástico. Sabe aquele tipo de livro que você vai lendo, vai chegando no final e você vai segurando para não chegar nas últimas páginas? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu fui lendo esse livro aqui e quando foi chegando no final, eu fui lendo os parágrafos pouco a pouco, deixando para o dia seguinte, deixando para mais tarde no dia, porque eu não queria terminar de ler este livro sensacional aqui da maior banda de heavy metal, que é o Black Sabbath, ou simplesmente Sabbath. E é fabuloso. Gente, eu recomendo que vocês leiam este livro, que vocês vão descobrir muita coisa bacana aqui sobre os 4 rapazes de Birmingham. É exatamente isso. Tem uma lição de vida também por trás, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes, queria agradecer ao casal José Procópio e Joyce, sua esposa, que mandaram para mim este lindo copo da Stanley, e vocês podem ver que é personalizado. Olha só, para eu beber a água aqui, beber alguma coisa. A gente sabe o que tinha no copo do inesquecível Jô Soares? Pois é, será que tinha uísque? Será que tinha água? Será que tinha cerveja? Será que tinha vinho? Então, pois é, Procópio, Joyce, muito obrigado pelo presente. Mas é isso, meus amigos. Então, vamos conversar um pouco sobre a origem do Black Sabbath. É exatamente isso, uma banda que inspirou muitas outras bandas que chegaram até aqui. O próprio Kurt Cobain falava que o Nirvana é uma banda, ou era uma banda, na época ele falava, evidentemente, né? Que o Nirvana é um encontro de Beatles e Black Sabbath, que são as duas bandas que ele mais amava, que mais curtia, que ouvia todos os dias da sua vida. Então, o Black Sabbath, junto com mais 2 outras bandas, o Zeppelin, Led Zeppelin, e o Purple, o Deep Purple, são a tríade da história do heavy metal. Então, é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver sobre o Black Sabbath. Lendo este livro maravilhoso, com fotos incríveis, fotos maravilhosas. Essa foto do Tony Iommi aqui é fabulosa. Aqui é o Don Arden. Don Arden é o pai da Sharon Osbourne. A gente já vai falar sobre ele. Figuraça ele. Essa foto também é muito bacana. Tem fotos aqui legais. O inesquecível Randy Rhoads. O inesquecível Randy Rhoads. Cara, Randy Rhoads foi um dos maiores guitarristas da história do heavy metal. E muitas coisas eu não sabia e muitas coisas eu sabia que vieram a confirmar aqui neste livro maravilhoso do Mick Wall, Black Sabbath, a biografia. Mas vocês sabiam que o Ozzy, o Tony, o Geez Butler e o Bill Ward, eles são de Birmingham, uma cidade no norte, uma cidade industrial do norte da Inglaterra, e existe dentro de Birmingham um distrito chamado Aston. E Aston é uma cidade industrial
do pós-guerra, não havia nada, a cidade foi totalmente bombardeada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, e as duas opções de vida que existiam na época, ou era trabalhar em fábrica ou virar bandido. E eles não estavam nada a fim de nenhuma e nem outra. Embora o Ozzy fala na sua biografia que ele tinha trabalhado também em um abatedouro de bois, caprinos, suínos e tal, que o cara sentia sangue em todo lugar e toda hora ele tinha cheiro de sangue. E aquela coisa toda embrulhava o estômago dos quatro e eles enveredaram, claro, cometeram alguns pequenos furtos, o próprio Ozzy foi preso algumas vezes, mas enveredaram pelo caminho da música. Mas para quem não sabe, o time da cidade é o Aston Villa, que é onde joga o Felipe Coutinho e o goleiro da seleção argentina, que foi campeão do mundo recentemente, o Emiliano Martínez. E tem também um outro time na própria cidade de Birmingham, que é o Birmingham City, que está na segunda divisão do futebol inglês. Bom, todo mundo sabe que o Black Sabbath é uma banda muito polêmica. Ele foi uma banda muito polêmica. A loucura com drogas, loucura com álcool, loucura com as temáticas de filmes de terror, que foram as temáticas de filmes de terror que rotularam a banda como uma banda satânica. Mas pô, você pensa assim, se um cineasta pode fazer um filme de terror e ele não é tido satanista, um ator pode desempenhar numa peça de teatro um papel de Drácula ou um papel de bruxa e tal, e não é tido como satanista, por que uma banda, qual é a lógica de uma banda que tem os temas de terror? Você pega a primeira música do Black Sabbath, que é Black Sabbath, é uma introdução misteriosa, é uma introdução muito soturna ali, e eles foram rotulados como uma banda satanista. Mas isso, cara, aconteceu com várias outras bandas também, tipo o próprio Zeppelin, o próprio Purple, o Kiss, o Maiden. Então, muitas bandas foram rotuladas como satânicas e tal, né? Aquela coisa toda. Mas, no fundo, eles apenas faziam temáticas ligadas a filmes de terror e também aquelas coisas que estavam acontecendo, aquelas notícias que estavam saindo, tipo a Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, ou outras guerras também que estavam passando naquele momento o planeta. Hoje é a guerra da Ucrânia contra a Rússia, ou melhor, a Rússia contra a Ucrânia. E essas temáticas são temáticas que sempre vieram à tona nas músicas, nas letras de Megadeth, o Metallica e outras bandas também. O Sabaton tem a sua própria vertente de letras ligadas à temática de guerras. Então isso não faz com que essas bandas sejam uma banda de guerra, uma banda de destruição, ou isso ou aquilo. Voltando ao Sabbath, essa loucura toda de drogas e tal quase acabou com o Black Sabbath. Mas as brigas eram tão intensas, principalmente com a dependência química do Ozzy Osbourne, que ele teve que ser expulso do Sabbath. Veja bem, ele foi expulso do Sabbath. E é meio antagônico, porque o Tony Iommi passou a vida dele toda, a carreira dele toda, em vez de ter um nariz, ele tinha um aspirador. E essa questão dele é que fez com que o Sabbath tivesse um número enorme de componentes. Há uma banda que teve vários vocalistas, teve vários baixistas, não vários baixistas não, poucos baixistas, porque o Geezer Butler ficou indo e voltando durante pouco tempo, mas bateristas também. O Bill Ward foi um cara muito bom, mas um cara que queria sempre ganhar mais do que todo mundo, porque ele queria recuperar em shows o que ele tinha cheirado, 2 Rolls Royce, 2 casas, e ele chegou até viver na rua. Ele chegou até viver na rua, inclusive, mendigando, porque ele perdeu tudo. Então, uma das razões para o Bill Ward não ter voltado para o Black Sabbath nos últimos álbuns foi exatamente porque ele não entrou em acordo com o capital, o cascalho que ia entrar.
Então isso fez com que ele não participasse nem da turnê do 13, nem do álbum 13, nem da turnê do 13, 13, e nem também do The End, a turnê The End também. Então ele ficou fora do Sabbath. E o Tony Iommi, depois que o Ozzy foi retirado do cenário do Black Sabbath, o Tony Iommi achou que tivesse resolvido toda a situação caótica da banda, mas ele tinha cometido um grande erro ali, um erro de pensamento, um erro estratégico. O Ozzy, que tinha se recuperado, que estava se recuperando da depressão de ter sido mandado embora da banda que ele tinha ajudado a fundar, a Sharon Osbourne, compadecida e apaixonada por ele, recuperou o cara de tal forma que o transformou numa das maiores estrelas do heavy metal, o Ozzy Osbourne, que virou até uma grife, o Ozzy Osbourne. E como é que fez? O Ozzy, todo mundo sabe que tem aquela voz icônica e tal, inimitável, inigualável, mas não é um grande cantor. Ele é carismático. Claro que todo mundo gosta do Ozzy, gosta da forma como ele canta, mas todo mundo sabe que ele não é um grande cantor. Então o que ela fez? Ela sempre colocou o Ozzy com grandes músicos, grandes guitarristas, grandes bateristas, grandes baixistas. Isso fez com que a carreira do Ozzy catapultasse. E ele é um dos raros exemplos de carreira solo que superaram a banda de origem. E isso incomodou, de certa forma, o Tony Iommi, que o Black Sabbath estava passando por aquela transição entre a saída do Ozzy e a procura de um novo vocalista. O Ozzy se tornou tão grande, que antes, quando a Sharon percebeu que o Ozzy estava crescendo, ofereceu o Ozzy para tocar no Lollapalooza. Só que o Lollapalooza, sabendo do histórico do Ozzy, resolveu não aceitar. Então deixou a Sharon em compasso de espera para definir a participação do Ozzy no Lollapalooza, coisa que nunca aconteceu. Então o que a Sharon fez? A Sharon revidou. Ela era filha do Don Arden. O Don Arden era um empresário da indústria musical, que ele era quase que um Al Capone da indústria musical, de um cara mesmo de andar armado, ter capanga e tudo mais. E foi ele que manteve o Black Sabbath. Agora, a Sharon criou um festival que neutralizou o Lollapalooza de tal forma que fez com que o Lollapalooza praticamente não existisse durante a década de 90, desde a sua fundação, os primeiros shows, melhor dizendo, até a retomada do Lollapalooza, que neutralizou que é o Ozzy Festival. E o Ozzy Festival, o Ozzy Fest, tem a premissa de levar bandas que estão começando, porque o Ozzy passou por muito tempo querendo se apresentar, a Sharon oferecendo o Ozzy e sempre negando. Quando o Ozzy Fest estourou, explodiu, fez com que realmente aí sim a carreira do Ozzy catapultasse e se tornasse essa grife e muito maior do que o Sabbath. Enquanto isso, o Tony Iommi, observando o que estava acontecendo, ficou correndo atrás de vocalistas e troca daqui, troca dali, descaracterizou a banda diversas vezes, porque teve uma linhagem com esse troca-troca, sai, entra, teve uma descaracterização óbvia da banda. Diversos músicos, mais de 20, mais de 30 músicos diferentes, e um gravava, para vocês terem uma ideia, um gravava o álbum e o outro se apresentava na turnê daquele álbum, ou seja, quem gravou não se apresentava na turnê, e quem se apresentava na turnê não ia tocar, não era garantia que ia tocar no álbum de estúdio, na próxima gravação. Então era uma loucura, e fez com que o Sabbath viesse à falência várias vezes. E por trás do Sabbath tinha a figura do Don Arden. Por que o Don Arden, um cara ligado à indústria musical e muito ocupado e tal, fez com que o Black Sabbath caísse no gosto do Don Arden? Primeiro,
que o Don Arden via talento nos rapazes. E segundo, essa questão da humildade deles. O Tony Iommi é um cara muito difícil, mas ele é um cara que ouvia o Don Arden. Então, várias vezes o Don Arden foi lá, injetou dinheiro no próximo álbum do Sabbath, no próximo álbum, sempre assim. E pagou várias vezes clínicas de reabilitação para o Iommi, para o Butler e para o Oz também. A Sharon cuidava do Osbourne. Então, essa era a questão para que o Sabbath nunca viesse à falência. Ele sempre estava naquele limiar da falência. E o Don Arden entrou na vida do Black Sabbath, ainda com o Ozzy como vocalista, quando os quatro descobriram que estavam sendo roubados por empresários sem vergonha, vamos dizer assim, mau caráter mesmo, que desviavam toda a grana. Então, quando eles começaram a perceber que os empresários tinham mais dinheiro do que a banda, que o dinheiro maior estava com os empresários gastando em viagens, mansões e por aí, e eles, literalmente, se queriam comprar um carro, se queriam comprar uma casa, tinham que pedir para o empresário, e eles estavam sempre com a conta zerada, caiu a ficha dos caras, e eles procuraram o Don Arden, que deu literalmente uma porrada, literalmente, espancou, ele mandou os capangas espancarem o empresário do Sabbath, e o cara desapareceu da vida dos caras. E assim o Don Arden entrou na vida do Sabbath. O Tony Iommi, vendo o sucesso, começando o sucesso do Ozzy Osbourne, ele resolve contratar nada mais, nada menos do que Ron James Dio. O Dio, caramba, foi aí que estourou, foi a melhor fase pós-Ozzy do Sabbath, não teve nenhuma outra igual. Em 1980, eles lançam o álbum Heaven and Hell, que tem Neon Nights, uma excelente música com uma linha de baixo extremamente técnica, executada pelo Geezer Butler. Heaven and Hell, a faixa título, também é uma música junto com o Die Young, que são inspirações para o Iron Maiden. É um álbum espetacular, o Heaven and Hell, com o Dio como vocal. Foi aí que incorporou o Dio, a presença do Dio incorporou o Sabbath. E também, no ano seguinte, o lançamento de Mob Runners, que é um álbum fabuloso, que tem músicos que influenciam o Maiden, que nós falamos, o Priest, banda dos anos 80, tudo que viria depois, em 1990, inclusive o Nirvana. Mas como no Sabbath tinham dois caras com gênio forte pra caramba, o Tony Iommi e o Ronnie James Dio, um tava cheirando pra caramba. O Tony Iommi tava cheirando tudo que podia, cheirando tudo. Tava absolutamente inserido dentro da cocaína. E isso incomodava muito o Dio. O Dio fumava a maconha dele, mas ele não suportava as outras drogas. Ele bebia a bebidinha dele e tal, aquela coisa toda. O Dio nunca foi um cara que teve problema com álcool, mas isso incomodava. Então os caras começaram a bater de frente. E o Ronnie James Dio foi mandado embora do Sabbath e a coisa se perdeu. A partir do momento em que o Dio saiu do Sabbath, a coisa se perdeu completamente. E o auge foi quando o Ian Gillan, do Deep Purple, entrou no lugar do Dio em 1983. Aí, cara, era como levar o Mick Jagger para cantar nos Beatles. Cara, não tem nada a ver. E ele levou para o Sabbath o estilo do Purple. E literalmente eram como se existissem dois Purple na época. E vocês vão ter essa sensação também de terem dois de Purple, quando vocês ouvirem, se vocês já não ouviram, mas reparem, o álbum Born Again, com o Ian Gillan no vocal. Cara, a faixa Hotline soa muito mais como um Deep Purple do que um Black Sabbath. E a coisa foi fluindo dessa forma, até que o auge das brigas é refletido no álbum de 1986, o Seventh Star, que tem o Sabbath com um line-up totalmente diferente. O Bill Ward, baterista, saiu, e o Geezer Butler, o baixista, também saiu.
o vocalista já não era mais o Ian Gillan, era o Glenn Hughes. Então, isso prova a descaracterização completa do Black Sabbath. Em 1986, o vocalista, aliás, em 1987, o vocalista era o Tony Martin, um cara esforçado, até que deu para levar alguma coisa. E ele entrou para o álbum The Eternal Idol. A música The Shining lembra Scorpions e Whitesnake. Mas a música Ancient Warrior é uma épica. É uma épica típica de filmes dos anos 1980 com o Jean-Claude Van Damme. Que só para vocês terem, só para vocês sacarem como é que era a atmosfera que estava para este álbum do Black Sabbath. Em 1989, o Sabbath lança, ainda com o Tony Martin nos vocais, o cara tinha conseguido sobreviver. O melhor álbum desde aqueles tempos com o Dio, o Headless Cross. Cara, este álbum eu tenho um carinho porque eu ganhei da minha mãe este álbum. E realmente tem uma pegada muito bacana, totalmente diferente daquele anterior, The Eternal Idol. A faixa título é um épico com o Cozy Powell, o inesquecível Cozy Powell, na bateria, arrebentando na bateria. E a seguinte, Devil and Daughter, cara, é um hino que poderia ter sido gravado pelo Dio, de tão maravilhosa que é essa música. Não tem nada que possa contrapor o Tony Martin, né, a interpretação dessa música, mas é uma música tão maravilhosa que simplesmente o Dio poderia ter gravado, tanto como o Black Sabbath, quanto também na sua própria banda Dio, assim como The Call of the Wild, que também é muito boa, e depois a inesquecível Black Moon, com um solo muito vigoroso do Tony Iommi junto com a bateria do Powell. O disco todo tem um jeito do Dio, é a cara do Dio. E sem desmerecer em nada o bom vocal do Tony Martin, volta a falar. Em 1990, ainda com o Martin e o Powell, os caras também tinham sobrevivido a essa época. Em seus postos, né, eles lançam um álbum conceitual Tyr, com referências nórdicas. Esse álbum Tyr, hoje até que ele soa bem, mas na época, cara, ele não tinha superado o anterior, o inesquecível Headless Cross, e foi tido como decepcionante. Mas o fracasso do álbum Tyr fez com que o Tony Iommi recorresse ao Dio novamente, que levou um batera muito bom da sua banda, o Vinny Appice. É muito bom, o baterista maravilhoso, para o álbum de 1992, o The Humanizer. Fantástico. Mas não chegava aos pés daqueles anteriores com o Dio. Então, o The Humanizer foi um álbum palatável, apenas palatável. Mas o não fantástico é que a tensão novamente em torno da convivência difícil, e principalmente aquilo que tinha ficado, que estava sendo remoído tanto pelo Tony Iommi quanto também pelo Dio, aquilo explodiu, cara, explodiu e frearam o Sabbath nessa nova vertente que estava vindo, né? O álbum é bom, o The Humanizer é bom, mas não empolga, mesmo com a volta do Geezer Butler ao baixo. Realmente não tinha como, e sobra para quem? Sobra para o Dio, que sai do Sabbath. E também já estava naquele processo de problema de saúde, o Dio, que depois, mais tarde, ele vem descobrir o câncer. Em 1994, o Sabbath grava Cross Purpose, e o vocal retorna para o Tony Martin. Veja bem, é um tal de pega aqui, puxa ali, volta pra cá e sai você, vamos tentar um outro. Era uma bagunça o Black Sabbath, que por poucas vezes não foi à falência. Em 1995 é a vez do Forbidden,
passar pelo mesmo clima de confusão. Em 1998, o Black Sabbath se reúne para um álbum épico, mas sem o baterista original, o Bill Ward, que também não tinha aceitado o cachê. Ele queria um cachê acima de todo mundo. Não chegaram a um acordo e fizeram para fazer o álbum Reunion, que foi um álbum maravilhoso. E em 2010, antes do Dio falecer, lançaram os 30 Years, Heaven and Hell, que foi em Wacken, no festival de Wacken, na Alemanha. E lá estavam Dio nos vocais, Tony Iommi, o Vinny Appice na bateria e o Geezer Butler no baixo. E realmente foi um estrondo, com o Dio nos vocais e o Appice na cozinha. Enquanto isso, paralelamente a essa desorganização do Sabbath com o Tony Iommi, a carreira do Ozzy estava decolando. Ele estava sempre cercado dos melhores guitarristas, principalmente o Zakk Wylde, que é o guitarrista do Black Label Society e fabuloso guitarrista. Então ele estava sempre amparado por músicos excelentes e sempre tornando cada vez mais forte o seu nome, para o desespero do Tony Iommi. Só que chega um determinado momento que o Tony Iommi, nem o Tony Iommi, conseguiu segurar a decadência do Sabbath. Muito boa essa garrafinha, esse copo. Em 2013, para o álbum 13, volta Ozzy Osbourne, ou seja, o Tony Iommi teve que recorrer ao Ozzy Osbourne. E a formação original do estúdio com o Brad Wilk na bateria. O Brad Wilk, segundo nos fala aqui o Mick Wall no livro, ele estava tão nervoso para tocar, que ele teve que ser acalmado pelo Tony Iommi. Todos os músicos do estúdio também tiveram que dar uma pausa de quase que 2 horas para o cara se recuperar de tão nervoso que estava, porque para o Wilk, ele estava tocando com seus ídolos. Então, ao ocupar a cadeira do Bill Ward, fez com que o Brad Wilk realmente ficasse muito desestabilizado emocionalmente. Tanto é que, por mais incrível que pareça, Bill Ward, BW, são as iniciais também de Brad Wilk. E isso mexia muito com ele quando ele via lá o BW na bateria e nos instrumentos. Mas esse foi o melhor álbum do Black Sabbath desde a época do Dio. E o melhor álbum do Sabbath com o Ozzy desde o Sabotage, lembram, em 1975, e o Sabbath Bloody Sabbath de 1973. A poderosa e majestosa faixa inicial, End of Beginning, tem uma introdução muito semelhante àquela histórica inicial de Black Sabbath. É uma potência. O vocal do Ozzy, a gente percebe que, evidentemente, por causa dos seus problemas de saúde, das suas recuperações de álcool e drogas, e também da sua idade, está um tom mais abaixo. Mas, por outro lado, está mais poderoso, porque ela soma essa ideia de soturnidade com o baixo muito agressivo e faz com que tudo fique muito mais poderoso, muito mais vigoroso. Depois vem a longa e épica God is Dead, que é fantástica, quase 9 minutos aí de uma música que realmente é um petardo. Depois vem a grandiosíssima Lana, que tem uma introdução muito parecida, se você observar, tem uma introdução muito parecida com NIB, e é realmente uma música muito boa. Agora, a 9ª faixa desse álbum, a Metademic,
Cara, é uma paulada de vocal, guitarra, baixo e bateria que realmente faz com que o Sabbath venha se concretizar ali como uma banda em que tudo que tinha ficado para trás está sendo resgatado agora e não deixa nenhum Megadeth, nenhum Slayer sem ciúme não, porque é uma ótima música e todas as faixas são excelentes. E finalmente, em 2016, the last but not the least, o último mas não o menor, o álbum The End, aquele que nenhum fã gostaria de saber que esta seria a despedida do Sabbath. Com apenas 4 músicas de estúdio e 4 músicas ao vivo, provavelmente as músicas que tinham ficado de fora do álbum anterior, o 13, é um álbum maravilhoso. Tem o DVD que foi gravado em Birmingham, que é maravilhoso também e vale a pena conferir. Depois de Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Bill Ward e Geezer Butler sobreviverem às drogas, sobreviverem ao álcool, às brigas e vencerem a morte, os 4 colocam um ponto final no Black Sabbath, na história fantástica do Black Sabbath, que é a história do rock, do heavy metal, do hard rock. E traz esse legado fantástico às novas gerações que adentram pelo século XXI e vêm aportar agora em 2023. Vale a pena vocês lerem este livro do Mick Wall, que é um jornalista que conviveu com os caras por mais de 30 anos, praticamente desde o final da fase Ozzy no Sabbath até hoje em dia. E ele tem muita coisa para contar, ele conta de uma maneira de um jeito muito inglês, daquele humor britânico, as histórias dos 4 cavaleiros do Apocalipse do Black Sabbath. Mas é isso, meus amigos. E será realmente que é um The End do Sabbath? Vamos aguardar. Uma banda que sempre teve seus altos e baixos aí, sempre aquela eminência de acabar. A gente pode, de repente, ter aí uma surpresa muito grande de pelo menos um álbum de estúdio. Não acredito numa turnê, mas um álbum de estúdio do Black Sabbath novamente. Mas é isso, meus amigos. Não pude colocar aqui umas músicas de fundo porque, com certeza, o YouTube iria bloquear por causa dos direitos autorais, mas eu ia colocar algumas músicas aqui. Fico devendo para vocês. Aliás, o YouTube fica devendo para vocês, mas vocês vão pesquisar aí, vão ver e vão se divertir com a história do Black Sabbath, do Led Zeppelin e do Deep Purple também. Do Black Sabbath fica aqui registrado. Um grande abraço para vocês, Shabbat Shalom Mevorah e valeu, galera, um abraço!